Isso ocorreu em meu antigo apartamento, onde residi por alguns anos. Já se passaram vários anos desde que me mudei, mas tive uma experiência desagradável com alguns dos meus vizinhos enquanto estava lá. A história do prédio tinha seu caráter, pois era mais antigo, com cerca de 110 anos, e sua estrutura era de tijolo vermelho. Minha unidade era pequena, mas charmosa, ocupando todo o último andar da casa. Algumas partes da minha residência tinham tetos inclinados devido ao ângulo do telhado, o que a tornava um espaço peculiar para se viver. No entanto, tinha seus benefícios, especialmente a varanda com vista para o horizonte da cidade. Os vizinhos do andar principal eram um grupo de 3 rapazes, todos na faixa dos 20 e poucos anos, frequentadores da faculdade próxima. Eu não os conhecia bem, pois já havia saído da faculdade há alguns anos, e eles tinham um estilo de vida voltado para festas. Eu podia ouvi-los até tarde da noite, pelo menos algumas vezes por semana. Um deles, a quem chamarei de Evan, era particularmente desagradável e arrogante, algo que percebi imediatamente. Inicialmente, tentei conviver pacificamente e me apresentei a ele uma vez, oferecendo uma oliveira amigável, embora um tanto hesitante. Evan foi cordial o suficiente e apertou minha mão com firmeza excessiva. As reuniões dele se tornaram mais frequentes e barulhentas. No início, não reclamei, apesar do barulho ser um pouco demais. O que realmente me incomodou foi quando começaram a sair na varanda, que ficava fora do meu apartamento, mas no mesmo andar. A luz direta entrava na minha casa, e a escada de incêndio da varanda, que tecnicamente era parte do meu lugar, tornou-se o local preferido deles para se reunirem tarde da noite. Cheguei ao meu limite em uma noite em que o barulho habitual começou a ser alto demais, por volta das 2h30 da manhã de uma quarta-feira. Parecia razoável querer um pouco de paz e sossego. Se eles tivessem ficado em seus próprios apartamentos, eu teria deixado passar. No entanto, um grupo de 3 rapazes estava do lado de fora da minha janela na pequena varanda. Isso deveria fazer parte do meu apartamento, e eles nunca pediram permissão para usá-lo. Apenas apareceram sem serem convidados. Decidi confrontá-los. No início, tentei ser amigável, mas eles estavam bêbados e não pareciam dispostos a serem razoáveis. Evan deu um passo à frente com uma postura agressiva, afirmando que a varanda era tão dele quanto minha. Era uma declaração tão descaradamente falsa que me deixou sem palavras. Sem querer me envolver em uma briga com 3 universitários bêbados, desisti e fechei a porta da varanda. Depois que saí, ouvi um deles gritar algo como, é isso que pensei, e voltei para a cama. Mas só consegui pegar no sono de novo por volta das 5 da manhã, no mínimo. Após o trabalho, entrei em contato com o proprietário, na esperança de que ele resolvesse a questão com os caras, mas ele não quis se envolver. Praticamente me disse para lidar com isso sozinho. Sem saber o que fazer, passei algumas noites na casa da minha namorada para evitar encontrá-los, mas isso ainda era um grande incômodo. Numa noite de fim de semana, saí com amigos e tomei algumas bebidas. Não estava completamente bêbado, mas consumi cerca de 4 cervejas, então estava um pouco alterado quando voltava para casa. Avistei 3 pessoas na varanda da frente e soube imediatamente que eram eles de novo. Subi as escadas até meu apartamento e, ao entrar, o barulho estava ensurdecedor. Música alta e conversas acaloradas ecoavam pelo ambiente. Fiquei sentado, furioso, por alguns minutos antes de decidir confrontá-los mais uma vez. Desta vez, não tinha intenção de ser tão complacente. Abri as cortinas e vi os 3 vizinhos ali. Olharam para mim, mas não se dignaram a baixar o volume da música. Abri a porta e saí. Eva me encarou e então gritei para que se retirassem. Ele se levantou e veio em minha direção. Estávamos frente a frente, gritando um com o outro. Então, ele me empurrou para trás.
Bati nas estruturas da porta e, após me recuperar, reagi empurrando-o de volta. Ele tropeçou na grade da varanda e, ao seu quadril bater no trilho de ferro preto, perdeu o equilíbrio e caiu de lado. Ao testemunhar aquilo, soube que havia causado uma queda do segundo andar, o que poderia resultar em graves lesões, considerando a altura. Embora houvesse grama abaixo, o perigo era evidente. Recuei enquanto seus amigos correram para ver como ele estava. Felizmente, parecia não estar gravemente ferido, mas não foi uma boa noite para mim. Depois que os caras saíram da varanda, não sei se o levaram para o hospital. Eles nunca chamaram a polícia por minhas ações, mas sempre souberam que estavam em vantagem sobre mim. Mesmo que Evan tenha me agredido primeiro, havia duas testemunhas que poderiam distorcer a história a seu favor. Nunca mais me senti confortável naquele apartamento, pois sabia que tinha 3 inimigos logo abaixo de mim o tempo todo. Parte de mim temia que eles me processassem. Outra parte temia retaliação de alguma forma que não tive tempo para descobrir. Pouco depois do incidente, entreguei meu aviso prévio e passei a ficar na casa da minha namorada quase todas as noites antes de me mudar. Reconheço que não sou inocente nessa história, mas foi um acidente, e aqueles caras eram uns verdadeiros idiotas. Quando completei 22 anos, mudei-me para uma nova cidade em busca de oportunidades de emprego e acabei morando sozinho em um prédio de apartamentos. Era uma torre alta de 20 andares, onde os moradores pareciam viver em seus próprios mundos, raramente interagindo entre si. Eu não era diferente, inicialmente, não fiz nenhum esforço para me conectar com os outros. Estava ali para trabalhar, e meu emprego ocupava a maior parte do meu tempo. Ainda jovem e ávido por aprender, não via muito espaço para mais nada além da minha rotina de trabalho, casa e visitas esporádicas à família. Não era exatamente sociável e tinha dificuldade em fazer amizades rapidamente, então acabava passando a maior parte do meu tempo livre sozinho. Como um ávido leitor, costumava dedicar pelo menos 2 horas todas as noites à leitura, relaxando no sofá do meu apartamento. Após cerca de um mês morando ali, nada de significativo havia acontecido até eu começar a perceber um dos meus vizinhos. Um homem um pouco mais velho, com uma aparência cansada, parecia sempre estar presente nos corredores. Vamos chamá-lo de Stanley, embora eu nunca tenha sabido seu nome real. Stanley não morava no mesmo andar que eu, mas definitivamente era um morador do prédio. Havia algo nele que me deixava desconfortável toda vez que o via passar. Certa noite, enquanto estava em casa lendo, ouvi um leve ruído vindo do lado de fora da minha porta. Ao olhar pelo olho mágico, deparei-me com Stanley sentado no chão do corredor, de costas para a parede oposta ao meu apartamento. Não sabia o que ele estava fazendo ali e me senti desconfortável com sua presença. Talvez estivesse esperando eu sair, e isso me deixou preocupado com suas intenções. Decidi não sair enquanto ele estivesse lá, algo que não estava planejando fazer de qualquer maneira. Ignorei-o e retomei minha leitura, garantindo que a porta estivesse bem trancada antes de ir para a cama. Ao verificar novamente, ele ainda estava lá fora, o que significava que tinha permanecido ali por pelo menos 1 hora. No dia seguinte, ao sair para o trabalho, felizmente ele já havia ido embora, mas no chão ao lado da minha porta havia uma pequena pilha de lixo, incluindo uma lata vazia e algumas embalagens de alimentos que provavelmente vinham daquele vizinho estranho. Nos dias seguintes, continuei vendo Stanley por aí como de costume, até que algo mais inusitado aconteceu. Era cerca de 10 da noite e eu me preparava para tomar banho antes de ir para a cama. Assim que a água começou a correr, ouvi alguém mexendo na minha porta da frente. Verifiquei pelo olho mágico, mas não vi ninguém lá. Depois de esperar por cerca de 20 segundos, decidi abrir a porta e dar uma olhada rápida no corredor.
Para minha surpresa, avistei meu estranho vizinho parado a certa distância, segurando o que parecia ser um saco de lixo vazio. Isso me fez suspeitar se ele estava tentando roubar algo. Esses acontecimentos me levaram a procurar meus outros vizinhos para ver se mais alguém havia passado por experiências semelhantes. Conheci um jovem casal, Sofia e Thomas, que moravam algumas portas abaixo, e também conversei com uma senhora idosa chamada Margarete. Durante nossa conversa, começamos a perceber um padrão no comportamento perturbador desse homem. Sofia e Thomas compartilharam uma vez em que o encontraram parado silenciosamente na lavanderia, simplesmente observando as máquinas sem utilizá-las. Margarete relatou que ele a seguiu até a sala de correspondência, murmurando consigo mesmo. Todos concordamos que o comportamento dele era não apenas estranho, mas também alarmante. Algum tempo depois, ele simplesmente desapareceu. No entanto, certa noite, enquanto estava na sala de correspondência, encontrei Thomas e ele me contou que Stanley havia sido preso e expulso do prédio. Parece que ele tentou invadir um apartamento alguns andares abaixo do meu. Ao não conseguir entrar, ele acabou derrubando a porta. Felizmente, ninguém se machucou, exceto pela porta danificada. Chamei a polícia, e Stanley foi detido e nunca mais o vi desde então. Espero sinceramente que ele tenha recebido a ajuda de que precisava, embora seja provável que tenha passado algum tempo na prisão antes de ser expulso do prédio. Sabendo que ele era capaz de arrombar uma porta, os incidentes que ocorreram comigo se tornaram ainda mais assustadores. Afinal, ele poderia ter invadido meu apartamento a qualquer momento, mas, por alguma razão, optou por não fazê-lo. Por isso, sou grato. Cresci em um bairro de classe média relativamente novo, onde predominavam casas unifamiliares, embora houvesse também um complexo de apartamentos algumas ruas abaixo. Como tudo ali era alugado, as pessoas vinham e iam frequentemente. Muitos dos meus bons amigos moravam nos apartamentos, então eu costumava passar algum tempo por lá. Durante o verão, uma nova família se mudou para os apartamentos. Eles tinham um filho chamado Max, que tinha mais ou menos a mesma idade que eu, e logo descobrimos que seríamos colegas de classe. Max era diferente desde o início, mas não de uma maneira necessariamente negativa. Começamos a sair juntos durante o verão, quando ele estava se instalando. Tínhamos muita diversão imediata, pois Max era incrivelmente engraçado e sempre tinha ideias para nos manter ocupados. No entanto, suas ideias nem sempre eram as melhores. Às vezes, eram até um pouco assustadoras. Lembro-me vividamente de um dia em seu apartamento, quando estávamos todos lá, apenas nos divertindo. Estávamos Max, Bernard, meu irmão Joseph e eu. A mãe de Max não estava em casa, e estávamos todos assistindo TV na sala de estar. De repente, do nada, Max virou-se para Bernard e disse que poderia matá-lo se quisesse. Todos nós rimos, mas era uma risada nervosa e estranha. Por dentro, fiquei desconfortável com isso. Não era algo que crianças normalmente diziam. Parecia que Max esperava ser desafiado, como se estivesse testando nossas reações. Todos nós ficamos em silêncio, e Bernard especialmente parecia tenso. Houve outro incidente na floresta, durante um fim de semana em que estávamos saindo juntos. Estávamos cortando caminho pela floresta perto da minha casa para ir ao parque quando, em uma das trilhas, descobrimos que Max tinha trazido uma garrafa d'água cheia de gasolina. Ele queria começar um incêndio e ver as chamas. Conseguimos convencê-lo do contrário, mas mais tarde naquele dia, ele disse que estava apenas brincando. Eu não acreditei nele, porque ainda podia sentir o cheiro da gasolina, e não fazia sentido para uma brincadeira. Quando as aulas começaram em setembro, descobri que estava na mesma turma que a maioria dos meus amigos, incluindo Max. Continuamos saindo com ele até esse ponto, mas,
para ser honesto, eu estava começando a ficar com medo dele. Na primeira semana de aula, algo aconteceu. Mac se envolveu em uma briga com um dos outros caras da nossa turma. Não era um dos meus amigos mais próximos, mas alguém que a maioria das pessoas gostava. Nunca soube exatamente o que causou a briga, mas acredito que tenha começado quando Max estava distraído na aula e nosso professor pediu para ele se acalmar. Max se levantou da mesa e confrontou o professor como se estivesse prestes a lutar. Felizmente, ele não chegou a agredir ninguém, mas a situação ficou um pouco tensa. Outras pequenas confusões aconteceram e, por causa de tudo isso, eu e meus amigos decidimos nos afastar de Max. Evitávamos ele durante o almoço, não o convidávamos para sair depois da escola ou nos fins de semana. Certa noite, quando estava na casa de Bernard nos apartamentos, vi Max no caminho para casa. Ele me encarou como se quisesse me machucar, mas não disse nem fez nada. Fiquei assustado naquela noite e acabei acordando com um barulho alto vindo do térreo. Era o som de vidro quebrando. Levantei-me para verificar, pensando que poderia ser um ladrão ou algo do tipo. Quando cheguei lá embaixo, encontrei uma janela quebrada e uma grande pedra no chão do nosso corredor. Meu pai vasculhou a casa, mas não encontrou ninguém. Suspeitei que pudesse ter sido Max, pois não havia mais ninguém por perto que faria algo assim, mas não pude provar. Confrontamos a mãe dele sobre isso no dia seguinte na escola, e ele basicamente confessou que estava se vangloriando sobre isso para alguns outros caras, dizendo que iria nos machucar. A polícia se envolveu e advertiu Max, dizendo que haveria consequências se ele não parasse. Pensei que deveria ter havido consequências imediatas, mas entendo que o sistema para lidar com essas questões é complicado, especialmente para menores de idade. Mac se afastou de mim nos meses seguintes, mas sua família acabou se mudando antes do final do ano letivo. Não sei por que eles foram embora ou se foi escolha deles. Mac certamente fez o suficiente para ser expulso da nossa escola, então espero que ele tenha encontrado um lugar que possa lidar com seus graves problemas comportamentais. No entanto, não tenho certeza do que aconteceu com ele. Tudo o que sei é que ele é apenas uma lembrança agora. Cerca de uma década atrás, tomamos a decisão de mudar para uma nova residência, minha família e eu. Na época, nosso filho de 1 ano, Liam, estava conosco, e minha esposa Jéssica estava retornando ao trabalho. A mudança para uma casa maior representava um passo significativo para nós, já que até então estávamos morando em um apartamento apertado. Graças à estabilidade financeira que alcançamos, pudemos realizar esse plano e até consideramos expandir nossa família. A nova casa era espaçosa, com 2 andares e 4 quartos, situada no final de uma rua tranquila, com um pequeno riacho ao lado. Nossos vizinhos, Frank e Hillary, eram um casal mais velho, na faixa dos 55 a 60 anos, e foram amigáveis desde o início. Nos receberam calorosamente, convidando-nos para jantares e nos apresentando à comunidade local. Apesar de não terem filhos, compartilharam conosco histórias sobre sua longa residência na área, sendo alguns dos moradores mais antigos. Entretanto, durante um jantar na casa deles, cerca de 1 mês após nossa mudança, algo pareceu estar errado. Hillary estava visivelmente nervosa e perturbada, mal pronunciando algumas palavras durante toda a noite. Em certo momento, Frank tentou confortá-la, colocando a mão em seu ombro, mas ela se afastou abruptamente. Embora tenhamos notado esse comportamento estranho, decidimos não nos intrometer em questões pessoais. Nos dias seguintes, enquanto interagíamos com eles ocasionalmente, Hillary continuava agindo de forma incomum. Porém, tudo mudou quando descobri que Jéssica estava tendo uma conversa desconfortável com Frank em nosso jardim da frente. Segundo Jéssica, Frank estava fazendo comentários inapropriados e avanços impróprios em sua direção.
Fiquei chocado com essa revelação, pois nunca imaginei que algo assim pudesse acontecer. Decidimos, então, manter distância de Frank e Hillary, esperando que a situação se resolvesse por conta própria. No entanto, quando Jessica mencionou que não havia provas suficientes para envolver a polícia, ficamos sem muitas opções além de deixar o assunto de lado. Frank continuou agindo como se nada tivesse acontecido, mesmo me convidando para jantar e tentando iniciar conversas, embora eu sempre tenha mantido minha distância. Essa situação perdurou por um tempo e, eventualmente, ele pareceu recuar. Fiquei aliviado, pensando que ele estava começando a entender os limites. No entanto, gradualmente começou a sentir como se tivéssemos criado um inimigo, o que nos deixou apreensivos, pois não sabíamos do que ele era capaz. Uma noite, depois de colocarmos Lia na cama, Jessica e eu estávamos na sala assistindo TV. Era por volta das 11 da noite quando o quarto ficou repentinamente escuro, e o sensor de movimento do lado de fora de casa acendeu. Estávamos alertas quando olhei pela janela e vi Frank voltando para sua casa. Dada a disposição das nossas casas, não havia razão para ele estar tão perto a ponto de ativar nossas luzes. Não havia cerca entre nossas propriedades, mas ele teria que subir pelo menos 30 pés em nosso terreno para chegar perto o suficiente para acender as luzes. Era evidente que ele estava tramando algo, e ambos sabíamos disso. Em outra noite, eu estava na varanda dos fundos fumando. Parei, pois na época era apenas um fumante ocasional, e nunca o fazia dentro de casa. As luzes externas estavam acesas quando voltei para dentro, e ainda permaneceram acesas quando minha esposa estava na cozinha. Após alguns minutos, achei que vi alguém parado na janela. As luzes ainda estavam acesas, o que era estranho, pois eu esperava que elas já estivessem desligadas. Mantendo a calma, me levantei casualmente e fui até a cozinha. Então, saí pela porta dos fundos e corri até a janela onde ele estava. Frank estava lá parado, segurando seu telefone, aparentemente tirando fotos pela nossa janela. Gritei para ele sair e, provavelmente, disse algumas palavras que não vale a pena repetir. Naquela noite, decidimos contatar as autoridades, mas infelizmente, sua intervenção foi limitada. Deram a ele apenas um aviso para manter distância, o que não nos trouxe o alívio desejado. Mesmo após o aviso, continuamos avistando-o ao redor, mas nunca mais o flagramos em atividade suspeita. O verdadeiro dilema residia no fato de que não conseguíamos nos sentir seguros, sem ter ideia do que ele poderia planejar a seguir. Com um filho pequeno em casa, não tínhamos outra opção senão deixar o bairro para trás. Tomar essa decisão não foi fácil, especialmente considerando o forte vínculo emocional que havíamos estabelecido com nossa casa e o sonho de ver nosso filho crescer lá. Colocamos a propriedade à venda e, após alguns meses, conseguimos encontrar um comprador disposto a assumir o risco. Ainda nos lembramos de Hillary, esposa de Frank, e suas expressões preocupadas. Discutimos entre nós e concordamos que ela provavelmente estava sofrendo com o comportamento de seu marido. Talvez soubesse e se sentisse incapaz de intervir. Não sabemos ao certo como estão agora, mas desejamos sinceramente que encontrem paz e tranquilidade, longe das perturbações que enfrentamos.